Em 4 meses, o dinheiro da forma que nós conhecemos no Brasil vai mudar. E arrisco dizer que, infelizmente, vai mudar para pior. A mais recente transformação que o nosso dinheiro sofreu foi o Pix, um método de pagamento revolucionário que permite transações instantâneas sem necessidade de pagar tarifa ou esperar o horário bancário. Pois é, quem é mais velho deve se lembrar que na época do DOC e TED, que eram meios de pagamentos que existiam antes do Pix, você tinha que garantir que aquela transferência seja feita antes das 17 horas, caso quisesse que ela caísse no mesmo dia. Sem contar no tempo de processamento dessas transferências, que levava de 30 minutos a 1 hora. Então é óbvio, o Pix foi um grande avanço quando a gente fala de transferências bancárias. Justamente porque todos esses problemas que eu falei deixaram de existir. E o Pix deu tão certo que atualmente ele é o meio de pagamento mais popular do Brasil, superando inclusive o dinheiro físico. Sim, meus nobres, o dinheiro físico sumiu do mapa. Hoje em dia, muitas das vezes, chega até em lojas, vai pagar em dinheiro e diz que não consegue fazer um Pix, todo mundo prefere utilizar o Pix. Mas se eu te falasse que a tecnologia Pix está prestes a deixar de existir, o que você pensaria? E se eu te falasse que o Pix pode acabar em menos de 4 meses, qual seria a sua reação? Pois é, recentemente esse assunto, do fim do Pix voltou à tona porque vários portais de notícias, jornais, noticiaram que o Banco Central anunciou uma data para o lançamento de uma nova tecnologia que tende a substituir o Pix. Mas afinal, do que você está falando, Antônio? Eu estou falando da implementação do Drex. Drex é o Pix 2.0, o novo real, o real digital, enfim, o nome é muito bacana, mas será que a tecnologia é tão legal quanto parece ser? Será que existe algum segredo embutido nessa tecnologia que pode prejudicar a vida de vários brasileiros? Tudo isso e muito mais você vai descobrir aqui nesse vídeo, porque além de entender o que é o Drex e quais os riscos que essa tecnologia pode trazer, também vamos debater se tem alguma forma de você se proteger desses possíveis riscos. Mas antes de você entender certinho como essa nova tecnologia que promete substituir o Pix agora em 2026 vai funcionar, não esquece de deixar o like, se inscrever e comentar aqui no canal, porque isso me ajuda demais. Toda semana estou aqui trazendo conteúdo útil para você não se dar mal na mão dos bancos, e tudo que eu peço em troca é que você deixe o like, se inscreva e comente no canal, porque isso me ajuda demais. Agora, sem mais delongas, bora para o que interessa. Então, para começar, vamos entender o que é o Drex. E de uma maneira muito simples, você pode entender ele como um dinheiro virtual. Isso mesmo, não confunda ele com o dinheiro real que já existe, com cédulas, que a gente está acostumado a utilizar. O dinheiro digital, o Drex, ele só existe na internet. Por exemplo, o Pix, ele serve para transferir um dinheiro real que alguém depositou num banco para outra conta. E essa transferência é feita de maneira digital, mas o dinheiro existe na vida real. Já o Drex, ele é uma segunda moeda. É como se ele já fosse criado dentro da internet e nunca pudesse sair de lá. Ou seja, ele já nasce dentro do aplicativo do Banco Central e nunca poderá ser sacado, somente transferido. E isso já mostra a principal diferença entre o sistema monetário, o jeito que nós enxergamos o dinheiro hoje, para como ele vai ficar com a implementação do Drex. Porque, como eu falei, o dinheiro real, o dinheiro de verdade que a gente utiliza hoje, está guardado nos bancos. E é justamente por isso que muitas vezes nós temos contas em diversos bancos. Eu tenho uma conta no Itaú, eu tenho uma conta no Santander, tenho outra no Banco do Brasil. Por quê? Porque em cada banco eu quero utilizar um produto diferente e guardar a quantidade de dinheiro que eu quiser. Tudo isso sem que cada um dos bancos saiba o que acontece no vizinho. Eles não precisam saber qual é a minha movimentação. O Itaú não precisa saber o que eu estou mexendo no Santander, o Santander não precisa saber o que eu estou movimentando no Banco do Brasil e assim por diante. Esse é o sistema real como a gente conhece hoje. Porém, o Drex é vinculado ao Banco Central. Ou seja, o dinheiro não vai ficar dentro do Itaú, do Santander, da Caixa, mas sim dentro do próprio Banco Central. Ele vai ter o controle e monitoramento de todos os recursos que você possuir. Então, nesse caso do Drex, vai ser impossível você separar o dinheiro em várias contas, porque todas essas moedas estão vinculadas ao Banco Central. E a regra, pessoal, é que inclusive o seu salário comece a ser pago através de Drex. E aí, meu amigo, esquece. Todos os bancos vão saber de toda a sua movimentação. E por que eu falo que isso é um problema? Porque atualmente, vocês sabem, muitas vezes você tem dívida com um banco, mas com outro você tem um relacionamento bom. Então aqui, nesse banco de relacionamento bom, sua vida segue normalmente, acesso a cartões, consegue eventualmente até financiar. Já no banco você está devendo, eles só querem te ver se você chegar com uma maleta de dinheiro para quitar a dívida. De resto, eles não vão te ajudar de nenhuma forma. Com o Drex, essas possibilidades acabam de uma vez por todas. Todos os bancos vão saber qual é a tua real situação financeira. E eu nem preciso falar quais são os impactos disso na hora de você conseguir crédito. Outro ponto é que essa centralização dos recursos no Banco Central pode fazer com que os bancos
bancos tradicionais fiquem obsoletos e daqui a pouco muitos deles deixem de existir, como eu já falei em outro vídeo aqui no canal. E com tudo que eu falei aqui, a gente já tem uma perspectiva de como o Drex pode impactar na nossa vida. Mas para simplificar ainda mais e vocês entenderem de uma vez por todas quais são os possíveis riscos dessa tecnologia, eu vou trazer o exemplo de um país que já possui um Drex em funcionamento. Estou falando da China. Lá na China, o Drex se chama Yuan Digital e basicamente ele funciona igual ao dinheiro, porém com muito mais interferência do governo. Um exemplo é o Bolsa Família chinês. Se você não sabe, lá na China também existem programas assistenciais como o Bolsa Família e as pessoas que recebem o Bolsa Família lá na China são ordenadas pelo governo aonde podem gastar aquele dinheiro. Então, por exemplo, aquele recurso do governo, um benefício assistencial, só pode ser utilizado em alimentação e cultura. E você pode até achar, nossa, mas a China está muito distante, essa não é uma preocupação do brasileiro. Será? Veja, meu nobre, aqui no Brasil, os cidadãos que recebem dinheiro do governo têm gasto um valor absurdo em bets e casas de aposta, por exemplo. E isso é uma preocupação clara do governo. Alguma medida ele vai ter que tomar para proibir que esse dinheiro que era para ajudar acabe atrapalhando cada vez mais a vida do cidadão. Já existem reportagens, já existem dados de que o mercado de apostas no geral prejudicou o comércio local como um todo. Então, sim, existe uma preocupação do governo de saber aonde estão sendo utilizados esses recursos. Afinal, ele está dando esse recurso para que a pessoa sobreviva, não para que ela gaste com futilidades. E outra coisa que pode ser implementada através da tecnologia Drex é um prazo de validade para o dinheiro. Usando o mesmo exemplo desse benefício assistencial de um Bolsa Família ou de qualquer outro programa governamental, vamos imaginar que como a natureza dele é de gerar uma renda para a sobrevivência do cidadão, pode ser condicionado a que aquele saldo total tenha que ser gasto dentro do mês de recebimento, ou seja, eu não poderia guardar nada para o mês que vem. E você pode até me dizer, não, mas nesse ponto eu concordo, tem que ter algum controle onde é gasto o dinheiro do governo, que afinal é o nosso dinheiro, enfim. Mas isso não se limita somente aos benefícios assistenciais. E óbvio, pessoal, eu não estou aqui para fazer teoria da conspiração, eu somente estou expondo possibilidades que podem ser feitas com essa tecnologia, inclusive restrições essas que já são utilizadas lá na China. Então é uma realidade, eu estou fazendo apenas um panorama para vocês. Se isso realmente vai acontecer no Brasil, a gente só vai saber com a efetiva implementação do Drex. Mas outra possibilidade de controle do dinheiro através da tecnologia Drex seria o raio de distância. Sim, pessoal, dentro da tecnologia Drex é possível que o governo centralize um local para você gastar esse dinheiro. Por exemplo, na tentativa de incentivar o comércio local. Aquele valor só pode ser gasto num raio de tantos quilômetros da sua residência. Além disso, vocês bem sabem que aqui no canal eu luto diariamente contra os abusos e irregularidades do banco. E um dos maiores abusos e irregularidades do banco é a retenção de dinheiro sem autorização do cliente. Eles limpam tudo que tem na conta do devedor para saldar a fatura de cartão de crédito, cheque especial ou até empréstimos que sequer tinham débito automático. E isso é super comum, acontece diariamente. E uma das formas que as pessoas tinham de se proteger disso é, como eu falei agora há pouco, ter várias contas em vários bancos e aquele que você está pendurado não movimentar. Porém, com o Drex, o aperto de um botão faz com que qualquer banco coloque a mão no seu dinheiro. E com todo esse cenário apocalíptico, você pode me perguntar, mas e como a gente faz para se proteger disso? E a resposta não é tão animadora, porque a princípio não temos nenhuma medida que nos faça evitar a utilização do Drex. Sim, será uma tecnologia obrigatória, implementada a partir de 2026 e, claro, os desdobramentos nós só saberemos a partir do momento que ela entrar em prática. E aqui eu reafirmo, não estou falando que de imediato todo esse controle estatal sobre o nosso dinheiro vai ser implementado, mas que sim, é uma possibilidade, inclusive em outros países do mundo já funciona dessa forma. E é justamente por isso que você precisa saber disso. Afinal, informação é poder. E para você se preparar para o surgimento do Drex, eu recomendo que primeiro você entenda como vai funcionar o aplicativo do Banco Central. E isso eu já expliquei no vídeo que está aparecendo aqui na tela, então clica nele e assiste agora mesmo. E antes de você fechar esse vídeo, quero que você deixe aqui um comentário sobre qual é a sua opinião sobre essa tecnologia Drex, se vai ser benéfica ou se vai ser um prejuízo para toda a população.